A inflação mede-se através das variações dos índices de preços. Um índice de preços é uma construção que é feita através da medição dos preços de um cabaz de compras representativo dos hábitos de consumo de uma família média. Esses preços são todos registados num determinado momento de referência e vão-se fazer associar ao índice 100. O índice de preços no ano base, isto é, no ano tido por referência para medir a evolução de preços, assume o valor 100. À medida que os preços vão evoluindo, quer no sentido da subida, quer no sentido da descida, portanto, todas as mutações dos preços vai fazer com que o índice registre uma evolução. No caso dos preços estarem a subir, registar-se-á um valor de 101.2, 102.3, 104.5, por exemplo, que aqui estão referidos, mas no caso de haver deflação, pode acontecer que o valor do índice venha a assumir valores inferiores a 100 e, portanto, isso irá justamente representar que os preços baixaram nos períodos considerados. Vamos agora ver como se calcula a taxa de inflação mensal. Neste caso, o período de referência é o mês e esse cálculo faz-se através da fórmula que está apresentada no topo superior direito desta apresentação. O que é que acontece? Temos agora aqui um exemplo. Estes dados são retirados do Instituto Nacional de Estatística, são dados recentes. E o que acontece é que temos aqui o registro do índice de preços no consumidor, tendo por base o ano de 2008. Portanto, no ano de 2008, o índice foi 100. Acontece que em janeiro de 2012 o índice registrou o valor de 105.992, em dezembro 105.489 e assim sucessivamente. Como é que nós vamos medir? Nós vamos medir relacionando o valor que é aqui obtido em janeiro de 2012, por exemplo, com o valor obtido em dezembro de 2011. A fórmula aplica-se e obtém-se o valor que aqui está evidenciado. Este valor de 0,48% significa que os preços subiram de dezembro para janeiro em 0,48%. Isto não dá ainda nenhuma ideia, ou por outra, dá apenas uma ideia muito pálida daquilo que poderá vir a ser a taxa de inflação anual. De facto, é possível estimar a inflação anual equivalente a cada uma das taxas mensais. Isso faz-se a partir desta fórmula que aqui está apresentada na parte inferior, em que multiplica 1 mais a taxa de inflação mensal elevado a 12, porque ela vai multiplicar 12 vezes durante o ano, e subtrai-se 1. Depois é multiplicado por 100 para obter o valor em percentagem. Aqui nos exemplos que estão aqui calculados, temos que a taxa de inflação de 0,48% mensal tem um equivalente anual de 5,87%, uma taxa de inflação já considerável. Por sua vez, as variações de preços, no caso de dezembro, foram negativas, de menos 0,2%, o que vai corresponder a um equivalente anual a menos 0,20%. É por isso que estas oscilações das taxas de inflação mensal não são muito tidas em conta, são apenas tidas em conta para tentar estimar, à medida que o ano vai decorrendo, o valor que se prevê atingir no final de um determinado período. Porque elas por si só estão sujeitas a mutações e a efeitos de sazonalidade ou outros efeitos muito pontuais que acabam por se esbater ao longo do ano. Vamos agora ver um exemplo prático. Ora bom, a taxa de inflação mensal relativa ao mês de dezembro de 2011 irá corresponder ao quociente existente entre o índice de preços no consumidor registado em dezembro de 2011 e o índice de preços do mês precedente, neste caso, novembro de 2011. Subtrai-se por 1, já sabe que isto vai dar um valor que, para se obter em percentagem, terá que se multiplicar por 100, que é exatamente o seu equivalente. Vamos agora pôr aqui os valores e, colocando os valores, o que é que nós verificamos? Temos que um índice 105.489, que é o índice de preços no consumidor de dezembro de 2011, e por baixo temos um índice de preços relativo a novembro de 2011, que é de 105.507. Fazemos esta divisão, dividimos por 1 e o valor obtido é 0,0998 e continua por aí com mais algarismos, depois temos de, digamos assim, de eliminar para obter um valor relevante.
pelo que é o resultado da taxa de inflação mensal relativa a dezembro de 2011 é de sensivelmente igual a menos 0,02%. Agora, era bom que os aprendentes procurassem ver se conseguem chegar aos resultados que estão enunciados no quadro anterior para verificar se efetivamente conseguem chegar aos valores que ali estão estabelecidos. No que diz respeito à inflação anual, devemos dizer que ela pode ser calculada por duas vias. A primeira delas é relacionando o índice de preços no consumidor num dado mês com o índice de preços no consumidor do mês homólogo do ano anterior. Portanto, se estivermos a medir o mês de junho de 2011, temos que relacioná-lo com o mês de junho de 2010 e temos, portanto, um intervalo de tempo de um ano. E vimos durante esse período como é que evoluíram os preços nesse intervalo de tempo. A outra via é um pouco mais complexa, mas tem algumas vantagens que já iremos enunciar oportunamente, que é relacionar a média dos índices de preços dos últimos 12 meses. Ou seja, ao invés de termos por referência o índice de preços no consumidor num determinado mês, vamos considerar sim a média dos índices de preços dos últimos 12 meses e vamos compará-los exatamente com os 12 meses precedentes, a média também, desses índices de preços. O resultado é que estamos a falar de duas taxas de inflação que são diferentes na metodologia de cálculo e também são algo diferentes no seu significado, como mais tarde iremos explicitar. No primeiro caso, estamos a falar da chamada taxa de inflação homóloga. No segundo caso, já nos estamos a referir à chamada taxa de inflação média anual.